Quiser sentar. Olha, eu vou pedir permissão aos senhores. Eu gostaria de falar sentado, não por cansaço, é porque eu tenho um roteirozinho que eu fiz naquele caderno, e eu quero seguir o roteiro. Como aqui não tem um púlpito, nem uma bancada, se vocês me permitirem, eu vou sentar. E as pessoas, só uma coisa que eu esqueci, as pessoas que não preencheram, então nós temos uma fichinha, nós estamos organizando, né, a entidade ainda não está totalmente, estamos criando uma diretoria, estamos avançando, a cada momento nós temos novas adesões, então eu gostaria que aqueles que não preencheram, que preencham depois, ao final, uma fichinha nossa aqui, para entrar, nós mandamos as nossas programações e todas as situações que nós tivemos envolvidas. Obrigado. Pronto. Bom, boa noite a todos. Acho que você mexeu ali. Acho que eu desliguei isso, sim. Desligou. Bom, primeiramente, então, novamente, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Padre Transferetti pela oportunidade, assim como a Paulo Correia. Saúdo todos os meus amigos presentes. Eu preciso contar um pouquinho, vocês me permitam, a história pessoal, por como eu cheguei até aqui, como eu cheguei até o jornal. Vai ser rápido, mas é importante que eu conte para vocês isso. De 1968 a 1972, aqui em Campinas, eu tinha apenas, quando iniciei, tinha 20 anos, quando eu terminei, tinha 24 anos, eu era assessor especial do prefeito da cidade, Orestes Quercia. Ele se encantou comigo, porque eu falava, na época, né, falava bem, etc. Então, eu participava dos comícios, e por isso ele me convidou para ser assessor especial. Trabalhei com ele, então, durante os 4 anos. Quando terminou o mandato, em 1972, ele reuniu a equipe e disse: olha, vocês podem apoiar quem vocês quiserem, os candidatos são esses: Lauro Pérez Gonçalves, Francisco Amaral e, se não me engano, era a Enéa Caldato Rafael, a candidata. O Zini, exatamente, Alduino Zini. Eram os 3 candidatos. Eu resolvi apoiar o Francisco Amaral, como ele deu liberdade, eu apoiei o Francisco Amaral e, graças a Deus, o Francisco Amaral perdeu. Eu falo isso porque eu fui para a vida privada daí. Eu já tinha estudado, tinha terminado a minha universidade e passei por uma seleção na Brasilite, uma empresa francesa, Saint-Gobain Ponte-Moussin, que ia montar uma fábrica em Capivari. Daí eles me deram a oportunidade de trabalhar nesse projeto, de fazer essa implantação dessa fábrica. Isso me fez levar então para um mundo totalmente diferente. Daí eu fui para uma americana chamada Stouldert para montar a fábrica da Stouldert, uma empresa americana aqui em Sumaré, na Via Anhanguera. E a partir disso eu montei minha empresa. E essa minha empresa era exatamente de montagem de fábricas. Nós nos dedicávamos, como uma empresa de engenharia, a montar fábricas de papel e celulose. No Brasil, eu montei praticamente todas as fábricas de papel e celulose. E nos Estados Unidos e Canadá, nós ganhamos 18 projetos, montei 18 fábricas de papel e celulose nos Estados Unidos e Canadá. Montei uma empresa no Canadá que existe até hoje. Austrália, Filipinas, Nova Zelândia, Tailândia, em todos os lugares a gente montou fábrica de papel. Daí diversifiquei a atividade, resolvemos investir na área de energia elétrica, geração de energia, porque papel e celulose é eletrointensivo, ou seja, precisa, como fundamento da fábrica,
a energia elétrica. E então eu comecei a construir cogeração de energia elétrica nessas fábricas de papel e celulose. Daí abri um outro braço, que foi de comprar empresas em dificuldades. A primeira foi lá em Manaus, a PCE, comprei, recuperei a empresa e vendi. Depois comprei a Cervejas Colônia, uma fábrica grande que tem em Toledo e Corumbá. Recuperei também a empresa e vendi para os espanhóis. E uma outra grande, que é essa, eu comprei para vender também, mas não consegui vender até hoje, que é a Eletronet, é a maior empresa de fibra ótica do Brasil. Nós temos 30 mil quilômetros de fibra ótica no Brasil. Quando eu vi a dificuldade que o Correio Popular estava passando, eu procurei a família do Silvino de Godoy, porque eu o conhecia desde 1972. Então eu conheci o Silvino há 50 anos e fui procurá-lo. Falei: Silvino, a sua empresa acho que vai fechar. Eu tenho uma ideia. Vamos tentar convencer o arcebispo aqui de Campinas para que ele arrende o jornal, porque comprar não vai comprar, porque a empresa era incomprável pela situação econômico-financeira que se encontrava. Nas primeiras reuniões com o arcebispo, o diretor da época do jornal perguntou para o arcebispo: o senhor tem certeza que o senhor vai assumir um endividamento, um problema social como o jornal tem? O arcebispo levou um susto. Problema social, sim, porque não paga os funcionários, tem funcionário aí que está com crédito aí de longa data, enfim, contou o problema pessoal do jornal, não o problema de outras dívidas, as dívidas trabalhistas. Consequentemente, o bispo desistiu, que ele não ia entrar numa aventura, não é a escolha da igreja. A igreja evangeliza, não é uma administradora e recuperadora de empresas. Eu fui comunicar ao Silvino, ele falou: Ítalo, poxa, você tem essa experiência sua, então você não assume o jornal? Eu falei: eu assumo, nas minhas condições. Vocês se afastam totalmente, vocês não têm mais nenhum tipo de administração no jornal, eu tenho total carta branca e faço o que bem entender com tudo que o jornal tem. Ele concordou, assinamos um documento. Isso era um domingo, dia 17 de janeiro de 2021. 2021, né? A minha esposa aqui que comanda isso. Então, 2021, assumi o jornal no domingo. Eu tinha uma equipe formada, mas era uma equipe assim, formada para as necessidades do jornal. O que eu fiquei sabendo? Que no domingo à noite, todos os funcionários foram demitidos pelo diretor de redação da época, Nelson Homem de Melo. Ele demitiu todo mundo pelo Facebook. Quando falaram para o padre Trasferetti que eu havia demitido funcionários do jornal, alguns até com câncer, pelo amor de Deus, eu não demiti nenhum funcionário da redação do jornal. Eu demiti os administradores, que não faziam nada, na verdade, que estavam levando o jornal para a falência, e a redação foi demitida pelo diretor anterior, antes de eu assumir. Quando eu assumi lá, não tinha ninguém. E eu tinha apresentado para o diretor de redação da época, esse Nelson Homem de Melo, qual era o meu projeto. Ele falou: uma maravilha, seu projeto é bonito, vai se concentrar em notícias de Campinas, só que você esqueceu de um detalhe e eu não vou contar esse detalhe para você. Eu não tinha esquecido o detalhe, eu não tinha revelado para ele o detalhe.
Então, a partir desse dia, esse diretor, desse domingo, esse diretor, eu falei, então você não trabalha comigo. Ele saiu e demitiu todos os demais. Eu coloquei a nossa equipe lá, que estava de prontidão, e o jornal acabou acontecendo. No segundo dia de administração, eu chamei o sindicato dos funcionários, sindicato dos jornalistas. Apresentei para eles o problema e disse, eu quero pagar. Vou pagar da seguinte forma, nós temos 3 prédios no centro da cidade que eu vou disponibilizar para pagamento. Eu vendi os 3 prédios, não aceitei que o dinheiro fosse para o Correio Popular, para não correr risco de nenhum tipo de impugnação, e o dinheiro foi depositado na Justiça Trabalhista. Está até hoje lá 12 milhões de reais à disposição da juíza do trabalho, e ela que ordena, coordena e faz pagamentos, conforme o critério dela. Eu não tenho nenhum tipo de ação trabalhista mais, nenhum. Não tem bloqueio, não tem ação, não tem mais nada. É tudo direto com a juíza, e ela que é administradora, ela que paga, ela que tem o dinheiro. Então, era importante eu poder contar isso tudo para vocês, porque o jornal... E ele, a família, seu pai, você, né, sempre tiveram ligados nessa área, né? O Rodrigo Garcia. Rodrigo Neves, desculpe. A imprensa, ela sempre lidou com notas falsas. Notas falsas, fake news, não é uma novidade. Ela virou novidade na rede social. Daí o advento da rede social que trouxe esse tipo de problema. Mas na Inglaterra nós tivemos derrubadas de governo, derrubadas de ministros, primeiro-ministros, de complicações na família real pelos tabloides. Os tabloides da Inglaterra são verdadeiros fabricantes de fake news ou de notícias um pouco mais trabalhadas além da verdade. Então, é um assunto muito delicado falarmos de notícias falsas agora no advento das redes sociais, porque na verdade há um descontrole tremendo. Mas eu quero fazer com vocês vamos devagar um pouquinho e comentar os grandes fake news. Por exemplo, dia 5 agora de maio, vamos completar 10 anos de um dos maiores fake news do Brasil. Vocês se lembram da Fabiana Maria de Jesus, lá do Guarujá? Colocaram no fake news, no Facebook, que ela era moradora do bairro Morrinhos, no Guarujá, que ela capturava, sequestrava crianças para fazer voodoo, né? Nós estamos aqui numa casa de Deus, mas essa é a realidade do mundo. Magia negra, etc. E puseram uma foto de uma mulher que era a responsável pelo sumiço dessas crianças na região, que era um fato real mesmo. Um dia essa mulher estava andando pelas ruas lá do bairro Morrinhos do Guarujá, foi dia 3 de maio de 10 anos atrás, né? E o que aconteceu? Ela foi linchada totalmente, ficou 2 dias no hospital e veio a morrer dia 5 de maio. Depois o tempo passou e se comprovou que ela era uma mãe, 31 anos, mãe de 2 crianças e que não tinha absolutamente nada a ver com o sequestro das crianças, que continuaram acontecendo até que a verdadeiro
os verdadeiros, porque daí era um grupo, né? Culpados foram identificados. Esse é um caso que ficou repercutiu não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas se nós voltarmos agora no tempo bem longínquo, no Egito, Marco Antônio, ele se suicidou por um fake news. Ele recebeu a notícia que a mulher amada dele, a Cleópatra, tinha se suicidado. Ele então embainhou a espada e se suicidou, acabou morrendo. E o palácio começou a correr a notícia de que ele tinha se suicidado, e a notícia chegou na Cleópatra. A Cleópatra ficou sabendo, correu até lá, onde ele estava, e o encontrou morto. Então a Cleópatra acabou se suicidando também, em função dessa notícia falsa de que ela tinha morrido primeiro. Esse foi um dos primeiros casos conhecidos de fake news. A Guerra Fria, então, trouxe uma profusão, porque daí, vejam, senhores, tinham acabado a guerra, a Segunda Guerra Mundial, estamos entre 1947, 48, 50, o Truman tinha feito lá o plano dele de 1947, que não foi aceito pela Rússia. Os Estados Unidos já tinham colocado em marcha o plano Marshall e recuperação dos países ocidentais. O que aconteceu é que a Rússia daí resolveu endurecer tremendamente, erguendo muros de divisão do país, da Alemanha, que era ali o marco divisório da influência russa no continente europeu, que acabou provocando uma guerra de informações tremenda. Então, a maior geração de espiões, de informantes, criação da CIA, criação do KGB, tudo isso veio em função da Segunda Guerra Mundial. Com isso, as notícias eram as mais necessárias, que mais necessitavam de checagem. Por quê? Porque, por exemplo, a Rússia, o Khrushchev uma vez declarou que tinha 4.000 ogivas e fez um desfile tremendo na Rússia, lá em Moscou, no Kremlin, em frente ao Kremlin, de que com as ogivas, as 4.000 famosas ogivas de Khrushchev. Na verdade, o que ele tinha? Ele tinha 4 ogivas, e os outros eram tubos ocos, não tinham nada. Mas impressionou muito, porque desfilaram 4.000 ogivas. Ninguém foi lá checar. Só depois, com o tempo, que se descobriu que foi um blefe do Khrushchev. A Guerra Fria, então, trouxe que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. A verdade é a primeira vítima da guerra. Quem nunca ouviu falar do famoso programa de rádio da CBS, da Columbia Broadcasting, A Guerra dos Mundos? Foi no dia 30 de outubro de 1938. Bom, o que foi produzido nesse famoso programa A Guerra dos Mundos? Transmitido diretamente de Nova York, dos estúdios da Columbia, Orson Welles, ele começou a narrar a introdução do livro Guerra dos Mundos, mas isso tudo já combinado com repórteres que ele havia espalhado em vários locais dos Estados Unidos. Nós estamos falando de 1938. Ele dizia, fez toda a introdução do livro Guerra dos Mundos e disse que havia caído um objeto numa fazenda em New Jersey.
ele abriu para o repórter, já na época, transmitir a partir de lá. Entrou um repórter e começou a descrever a queda desse objeto, e foi falando, contando como que era o objeto, que dele estavam saindo marcianos. Olha, ele já sabia até que eram marcianos. E foi transmitindo isso tudo ao vivo no rádio. Daí a pouco ele viu que a nave estava se abrindo e que estavam descendo esses marcianos da nave e estavam atirando com raios de calor e desintegravam os soldados, os policiais que estavam lá. Essa transmissão começou a ficar um pouco disseminada, porque um começou a falar para o outro: você está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo? E começaram a entender como um fato, que era a descrição de um fato. E ele entrava ao vivo, chamavam um repórter lá de Ohio, agora um repórter... Poxa, em 1938, vocês podem imaginar que efeito isso poderia causar. E então, depois disso, pipocavam todas as notícias de todos os cantos dos Estados Unidos, deu-se como verossímil, deu-se como uma verdade, e daí virou um tumulto em Nova York e em algumas partes dos Estados Unidos que estavam transmitindo ao vivo essa irradiação da CBS. Bom, o tumulto que vocês podem imaginar que causou nos Estados Unidos, até hoje esse programa é famoso, né? Fizeram até um filme sobre esse programa. Ele depois começou, ele não teve limite. Daí ele disse que nuvens de fumaça venenosa estavam sendo jogadas sobre Nova York. Isso causou um caos tremendo na cidade. O programa, pela primeira vez, não teve interrupção comercial. Ele foi transmitido do início ao fim, sem nenhum tipo de comercial, e o tumulto se generalizou. Agora, voltando para o mundo atual, para os tempos atuais, né? Nós tivemos aí no Covid, na pandemia, o auge das fake news, justamente porque todo mundo estava em lockdown, todo mundo estava em casa, todo mundo estava trabalhando em home office, e consequentemente libera grande fake news, é que a vacina do Covid-19 modificava o DNA dos seres humanos. Quer dizer, modificar o DNA de um ser humano, isso aí foi notícia, ou seja, falsa notícia, mas divulgada amplamente nas redes sociais. Outra também, que essa é mais absurda ainda, que havia um chip líquido que controlava as pessoas. Então, a vacina tinha um chip líquido, né? A outra notícia ainda sobre a vacina do Covid, causava HIV, imagine. Também foi noticiado isso aí. Outras criavam campos magnéticos no ser humano. E finalmente, que ela não tinha comprovação. Eu não vou discutir aqui a eficiência ou não da vacina, porque primeiro que eu não tenho nenhum suporte técnico para discutir a validade ou não da vacina. O fato que nós temos e que temos que observar, analisar e noticiar é dar voz aos cientistas que estudaram e continuam estudando os efeitos da vacina. E um dos efeitos foi que hoje nós estamos todos reunidos aqui numa sala e ninguém está usando máscara, ou seja, a doença foi controlada. E se foi controlada, não foi por
nenhum outro fator a não ser a vacina. Consequentemente, o fato que nós temos que nos apegar é esse: a vacina fez efeito, a vacina ela mitigou os efeitos do vírus do Covid. As consequências, agora vem a outro fato. Hoje mesmo eu vi que há uma nova nota, se é falso ou não posso dizer, que a AstraZeneca ela admitiu que a vacina pode causar efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais instantâneos não existem. Ninguém comprovadamente morreu por causa da vacina. Morreu por algum efeito de alguma outra doença. Agora, se vai causar esse efeito colateral futuro, isso é muito difícil e cabe aos técnicos, cabe a homens que estudam diariamente, como o Dr. Fernando Medina, que eu estava há pouco falando com ele. Então, esse sim tem condições de dizer sobre a vacina e sobre o caso que nós estamos apontando. Uma outra grande, antes de entrarmos nos antídotos e nos efeitos, não sei se vocês se lembram, outro grande fake news de proporções no Brasil, que gerou um desmentido de uma atriz aqui do Brasil, foi que o Ciro Gomes havia agredido a Patrícia Pilar. Isso foi uma notícia que viralizou. Mas o que aconteceu é que a Patrícia Pilar foi à TV e desmentiu totalmente que ela tenha sofrido qualquer tipo de agressão por parte do Ciro Gomes. Um dos problemas principais, então, que nós vamos ver, o que aconteceu, por que viraliza tanto e por que as notícias não verdadeiras invadem nossos celulares, nossos notebooks, nossos computadores. É porque as redes sociais monetizam os influencers, os usuários de criadores de conteúdo nas redes sociais. Eles ganham para isso, eles recebem para isso. Então, como eles são monetizados, qual é o negócio deles? Criar uma notícia que provoque que todo mundo vá acessar essa notícia. Então, por exemplo, uma manchete, geralmente eles colocam uma manchete violenta, que chama atenção. Essa manchete, você está lá com o seu celular aberto, numa rede social, você vê uma manchete assim, fantástica, você vai conferir, e às vezes a informação, a notícia em si não tem nada a ver com o fato que está anunciado lá em cima. Isso é comum acontecer. Então aquilo foi feito para você abrir a notícia e daí você já perdeu todo o controle, porque no abrir a notícia, pronto, já está registrado, vai para a conta do sujeito que fabricou a notícia falsa. Outro ponto é o conteúdo falso, né? Que usa realmente um fato, mas ele é mal utilizado. Geralmente eles fazem isso para atacar alguma pessoa, então para atacar um indivíduo, para atacar um inimigo, um político. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos, essa é a realidade. Cria um factoide e às vezes em cima até de uma notícia verdadeira, mas depois o conteúdo é completamente distorcido. Isso é o que nós chamamos de conteúdo falso. O conteúdo impostor é o terceiro aqui da lista. As fontes são verdadeiras, mas o conteúdo é totalmente forjado. Eu vou dar um exemplo típico. No meu tempo da Colônia, das cervejas Colônia, o
o meu garoto propaganda era o Ratinho. E o Ratinho tinha aquele jeito dele, ele fazia propaganda ao vivo no programa dele da cerveja. Hoje, de vez em quando eu vejo o Ratinho fazendo propaganda de um remédio para próstata. E não é ele, a voz é dele, a cara é dele, o gestual todo é dele, mas o conteúdo não é dele. Ele mesmo já falou para mim que está processando essa empresa, mas está lá. Diariamente eu vejo no Facebook o Ratinho anunciando esse produto com a voz, só que a voz você consegue notar que a boca às vezes não está pronunciando aquela palavra, mas o efeito é esse. Então é o Ratinho dando um testemunho e ele não é o autor desse testemunho, ele está processando a empresa. Eu já vi também do Drauzio Varela, o médico, também mesma coisa, receitando remédios, falando, e não tem nada a ver com a pessoa real do Drauzio Varela. O que as pessoas vão fazer? Vão processar. É um processo, vocês sabem como que a coisa vai acontecendo. Até lá todo mundo já viralizou, já viu, já às vezes até comprou o remédio, já está usando, mas ele está sujeito a esse tipo de conteúdo impostor que a gente chama. E a outra também, logicamente, é a notícia fabricada, né? Já aí com intenção mesmo de produzir uma notícia falsa com uma finalidade. Isso surge muito no tempo de política. Agora nós vamos ter eleições municipais e vamos estar suscetíveis a esse tipo de informação falsa, notícia fabricada. Vocês se lembram que quando depois de amanhã vai fazer 30 anos da morte do Ayrton Senna? Até hoje discutem se o Ayrton Senna morreu na pista, lá em Imola, antes de deixar o carro, ele já estava morto, antes de ser retirado do carro, né? Ou se ele morreu no Hospital Maggiore de Bolonha. É uma discussão. Agora, vocês vejam, a opinião dos médicos que atenderam, da médica-chefe que atendeu, é que eles envidaram todos os esforços possíveis para salvar o Ayrton Senna. Ou seja, ele chegou lá no hospital com vida. Você ouve os pilotos que estavam correndo na prova, viram o acidente e falam que ele estava morto no carro. Agora, nenhum deles parou o carro. A corrida continuou, só continuou porque ele estava vivo, porque senão, pela lei italiana, ele teria que parar a corrida, suspender a corrida, já que um dos pilotos havia morrido. Então, até num fato tão impactante como esse, a gente tira lições, porque há versões diferentes. Há uns 3 meses atrás, uma escola grande de Campinas fez uma programação de visita no jornal. Daí eu mostrei para eles como que, para as crianças entenderem como que existem as interpretações de notícias. O jornal, ele tem uma regra, o jornal tem que checar as informações. O jornal, porque como ele é escrito, e ele vai ficar presente amanhã, depois da manhã e eternamente, ele tem que checar, as notícias todas são checadas. O rádio, por exemplo, ele às vezes, um repórter está lá no fato, no calor dos acontecimentos, ele está ali falando e narrando o que ele está vendo, sobre o ponto de vista dele, sem poder checar ali na hora. Ele faz o máximo possível de checagem, mas ele está dando a versão dele. O jornal tem que dar a versão
completa, de todos os ângulos estabelecidos. Então, nessa visita da escola, eu pedi a presença de 3 alunos. Um ficou numa extremidade, outro ficou numa outra. Eu expliquei que ia ter uma movimentação de suposta violência, mas isso era justificada para a narrativa, que eles interpretassem bem isso como uma explicação de narrativa. Então, um que estava numa extremidade, o que estava na outra extremidade, tinha um terceiro no centro. E coloquei um repórter que ficava à direita do que estava no centro e outro que ficava à esquerda. Então, eu, combinado com os que iam interpretar esse pequeno teatro, eu disse: bom, você faz isso, você vai fingir que está dando um soco neste aqui e, na verdade, ele está com uma faca, enfiando a faca em você. Muito bem. Foi feita a encenação. Perguntei para o repórter que estava à direita: você agora é repórter, você está aqui como repórter, o que você viu? Eu vi ele dando um soco no cara, só isso, eu vi só o soco, porque era o ângulo de visão que ele tinha. Perguntei para o outro que estava à direita do que estava sendo agredido: o que você viu? Eu vi ele dando uma facada no sujeito. Então, um fato tem 2 ângulos diferentes de visão. Então, depende de quem vê, como vê e onde vê. Então, isso que gera a notícia e gera o fato. Por exemplo, nós vivemos num dilema diariamente. Para quem trabalha em comunicação, eu vivo num dilema diário. Hoje, antes de chegar aqui, agora há pouco, antes de começar a palestra, eu recebi a manchete de amanhã do jornal. Qual é a orientação que a gente transmite aos redatores, à diretoria de redação? É que o jornal é voltado para os acontecimentos de Campinas e região somente. Eu eliminei completamente as notícias de São Paulo e Brasil, traduzindo isso numa página só. Isso é da nossa administração. E os fatos de Campinas e região, eu procuro levar coisas mais positivas, coisas boas da cidade. Porque o dia a dia já é difícil, o dia a dia é difícil para todo mundo. Então, você começar o dia lendo uma manchete terrível é ruim, mas hoje, por exemplo, a manchete de amanhã do jornal, é bom que vocês saibam que as manchetes e o editorial, então, nem se fala, porque o editorial é a opinião da direção do jornal. A manchete de amanhã: professor é acusado de castigar e matar o enteado com golpes de madeira. Eu não faço não fiz essa manchete com prazer. Mas se eu não faço, amanhã vai estar em tudo quanto é transmissão de informação, em rede social, em rádio, em TV, em todo lugar vai estar. E se o jornal não publica, então, olha o dilema. Nós estamos levando a um termo jornalístico que fala barrigada. Nós estamos sendo passados para trás. Então, é uma notícia terrível e que nós somos obrigados a dar, porque é um fato que aconteceu em Campinas, e amanhã vocês vão abrir o jornal, vocês vão ver esta manchete. Para vocês terem uma ideia, a notícia que mais teve busca no Google, produzida pelo jornal, foi a do menino do tambor. Lembra que um pai castigava um menino colocando o menino no tambor?
Em 40 minutos nós tivemos 532 acessos. Então vocês veem que é terrível, mas o jornal tem que cumprir também essa função. E nem sempre a gente faz isso com estímulo, mas é obrigatório você não se ausentar aos fatos escabrosos que acontecem na humanidade, mas é um fato real, é um fato que é checado, que é confirmado, então a gente não corre nenhum tipo de risco. Para vocês terem uma ideia, o Facebook nos paga $25 mil para gerarmos notícias para o Facebook. Por quê que ele nos paga isso? E tem um contrato conosco sobre isso. Porque a nossa notícia é uma notícia checada, é uma notícia conferida, então a gente mitigou ao máximo a geração de notícia falsa. Então, por isso que nós somos geradores de notícia do Facebook. Quando você vai lá e acessa no Google, eu quero saber alguma coisa de Campinas, a primeira notícia que levanta foi gerada pelo Correio Popular. Isso é um contrato que existe. Bom, como agora a gente evitar as notícias falsas? Como a gente evitar de sermos vítimas disso? Quando você vê uma nota, você tenta sair dessa notícia verificando a fonte. Qual foi a fonte? Quem que é? Uma notícia que não tem fonte nenhuma, não tem origem, é uma notícia que tende a ser falsa. Todas as notícias têm que ter uma fonte. Se essa que você está recebendo, você já está duvidando, e ela não cita nenhuma fonte, então a tendência dela ser falsa é muito grande. No tempo ainda da pandemia, voltando para o tempo da pandemia, o que eu recebia artigos de autores famosos, mas que eles nunca escreveram aquilo, era de monte. Arnaldo Jabor acho que foi o mais usado, Luiz Veríssimo também. Então um monte de autores tiveram os nomes citados indevidamente como criadores de um comentário, de uma crônica, de alguma coisa, e que você ia analisar pelo português, pelas expressões, que eles jamais usariam esse tipo de argumento ou esse tipo de informação. Evitar, quando você vê também um título que está chamando muita atenção, também tem que ser checado, porque você vê lá uma manchete demais chamativa, depois você vai nos grandes órgãos de imprensa que tem no Brasil, né? Espalhadas pelo Brasil todo, e essas notícias não estão sendo comentadas, não estão sendo elencadas, seja ela por qualquer que seja a fonte, você vai ver que é uma notícia que foi criada, porque você está vendo ali aquela manchete, mas em outro lugar nenhum existe essa manchete, a tendência é de que ela seja realmente falsa. E existem também, é importante a gente salientar, sites especializados de conferência, verificação de conteúdo. São sites que são de grande credibilidade. Existem também falsos, de credibilidade falsa, mas existem aqueles que realmente conferem se a notícia, se a origem, se é tudo certo ou não. E se você tem dúvida, recebeu uma informação, tem dúvida, não divulgue, para com você mesmo e que fica melhor, porque eu me lembro bem do Papa Francisco, que ele uma vez ele disse que tínhamos que evitar a gente recebe muito também
essas, como chama, correntes. Quem falou isso? Isso, exatamente isso. Essas correntes aí, e que algumas são falsas, são correntes que não são só realmente para criar quantidade de pessoas que reproduzem, porque tem alguma vantagem para quem está criando esse tipo de corrente. O próprio Papa falou isso, que muitas delas eram pura magia, não tinha nada a ver com milagre. O jornalismo, então, para encerrar, depois eu fico aí na expectativa se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Para encerrar, eu vou dizer o seguinte, que o jornalismo é a dedicação total à verificação dos fatos. O jornalista, ele tem como função verificar se aquilo que ele recebeu de informação é fato ou não é fato. Ele tem por obrigação ir na fonte, checar, conversar, perguntar, arguir, e daí sim ele pode noticiar. Fora isso, ele não está fazendo jornalismo. Muito obrigado, estou aberto aí. E tem mais, me mandaram uma aqui, falou, já que você vai falar de fake news, fala o seguinte, o que é fake news? Daí o sujeito mandou aqui para mim, a origem da palavra fake, vou ler para vocês. A palavra fake é de origem mineira, é muito usado para descrever uma pessoa que não é atraente. Exemplo, fulano é fake dói. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? E aí, pessoal, vamos... Quais são as dúvidas? Já que ele falou do fake dói, ele trabalha com papel, qual que é a palavra que é a mesma em inglês e em mineirês? Não sei, vai lá. Papel. E ele, a família, seu pai, você, né, sempre tiveram ligados nessa área, né? O Rodrigo Garcia. Rodrigo Neves, desculpe. A imprensa, ela sempre lidou com notas falsas. Notas falsas, fake news, não é uma novidade. Ela virou novidade na rede social. Daí o advento da rede social que trouxe esse tipo de problema. Mas na Inglaterra nós tivemos derrubadas de governo, derrubadas de ministros, primeiro-ministros, de complicações na família real pelos tabloides. Os tabloides da Inglaterra são verdadeiros fabricantes de fake news ou de notícias um pouco mais trabalhadas além da verdade. Então, é um assunto muito delicado falarmos de notícias falsas agora no advento das redes sociais, porque na verdade há um descontrole tremendo. Mas eu quero fazer com vocês vamos devagar um pouquinho e comentar os grandes fake news. Por exemplo, dia 5 agora de maio, vamos completar 10 anos de um dos maiores fake news do Brasil. Vocês se lembram da Fabiana Maria de Jesus, lá do Guarujá? Colocaram no fake news, no Facebook, que ela era moradora do bairro Morrinhos, no Guarujá, que ela capturava, sequestrava crianças para fazer voodoo, né? Nós estamos aqui numa casa de Deus, mas essa é a realidade do mundo. Magia negra,
etc. Puseram uma foto de uma mulher que era a responsável pelo sumiço dessas crianças na região, que era um fato real mesmo. Um dia essa mulher estava andando pelas ruas lá do bairro Morrinhos do Guarujá, foi dia 3 de maio de 10 anos atrás, né? E o que aconteceu? Ela foi linchada totalmente, ficou 2 dias no hospital e veio a morrer dia 5 de maio. Depois o tempo passou e se comprovou que ela era uma mãe, 31 anos, mãe de 2 crianças e que não tinha absolutamente nada a ver com o sequestro das crianças, que continuaram acontecendo até que os verdadeiros, porque daí era um grupo, né, culpados foram identificados. Esse é um caso que ficou repercutiu não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas se nós voltarmos agora no tempo bem longínquo, no Egito, Marco Antônio, ele se suicidou por um fake news. Ele recebeu a notícia que a mulher amada dele, a Cleópatra, tinha se suicidado. Ele então embainhou a espada e se suicidou, acabou morrendo. E o palácio começou a correr a notícia de que ele tinha se suicidado, e a notícia chegou na Cleópatra. A Cleópatra ficou sabendo, correu até lá onde ele estava e o encontrou morto. Então a Cleópatra acabou se suicidando também em função dessa notícia falsa de que ela tinha morrido primeiro. Esse foi um dos primeiros casos conhecidos de fake news. A Guerra Fria, então, trouxe uma profusão, porque daí, vejam, senhores, tinham acabado a Segunda Guerra Mundial, estamos entre 1947, 48, 50, o Truman tinha feito lá o plano dele de 1947, que não foi aceito pela Rússia. Os Estados Unidos já tinham colocado em marcha o plano Marshall e recuperação dos países ocidentais. O que aconteceu é que a Rússia daí resolveu endurecer tremendamente, erguendo muros de divisão do país, da Alemanha, que era ali o marco divisório da influência russa no continente europeu, que acabou provocando uma guerra de informações tremenda. Então a maior geração de espiões, de informantes, criação da CIA, criação do KGB, tudo isso veio em função da Segunda Guerra Mundial. Com isso, as notícias eram as mais necessárias, que mais necessitavam de checagem. Por quê? Porque, por exemplo, a Rússia, Khrushchev uma vez declarou que tinha 4.000 ogivas e fez um desfile tremendo na Rússia, lá em Moscou, no Kremlin, em frente ao Kremlin, de que com as ogivas, as 4.000 famosas ogivas de Khrushchev. Na verdade, o que ele tinha? Ele tinha 4 ogivas e os outros eram tubos ocos, não tinham nada. Mas impressionou muito, porque desfilaram 4.000 ogivas. Ninguém foi lá checar. Só depois, com o tempo, que se descobriu que foi um blefe do Khrushchev. A Guerra Fria, então, trouxe que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. A verdade é a primeira vítima da guerra. Quem nunca ouviu falar do famoso programa de rádio da CBS, da Columbia Broadcasting, A Guerra dos Mundos?
foi no dia 30 de outubro de 1938. Bom, o que foi produzido nesse famoso programa A Guerra dos Mundos? Transmitido diretamente de Nova York, dos estúdios da Columbia, Orson Welles, ele começou a narrar a introdução do livro Guerra dos Mundos, mas isso tudo já combinado com repórteres que ele havia espalhado em vários locais dos Estados Unidos. Nós estamos falando de 1938. Ele dizia, fez toda a introdução do livro Guerra dos Mundos e disse que havia caído um objeto numa fazenda em New Jersey. Ele abriu para o repórter, já na época, transmitir a partir de lá. Entrou um repórter e começou a descrever a queda desse objeto e foi falando, contando como que era o objeto, que dele estavam saindo marcianos. Olha, já sabia até que eram marcianos. E foi transmitindo isso tudo ao vivo no rádio. Daí a pouco ele viu que a nave estava se abrindo e que estavam descendo esses marcianos da nave e estavam atirando com raios de calor e desintegravam os soldados, os policiais que estavam lá. Essa transmissão começou a ficar um pouco disseminada, porque um começou a falar para o outro: você está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo? E começaram a entender como um fato, que era a descrição de um fato. E ele entrava ao vivo, chamava um repórter lá de Ohio, agora um repórter... Poxa, em 1938, vocês podem imaginar que efeito isso poderia causar. E então, depois disso, pipocavam todas as notícias de todos os cantos dos Estados Unidos, deu-se como verossímil, deu-se como uma verdade, e daí virou um tumulto em Nova York e em algumas partes dos Estados Unidos que estavam transmitindo ao vivo essa irradiação da CBS. Bom, o tumulto que vocês podem imaginar que causou nos Estados Unidos, até hoje esse programa é famoso, né? Fizeram até um filme sobre esse programa. Ele depois começou, ele não teve limite. Daí ele disse que nuvens de fumaça venenosa estavam sendo jogadas sobre Nova York. Isso causou um caos tremendo na cidade. O programa, pela primeira vez, não teve interrupção comercial. Ele foi transmitido do início ao fim, sem nenhum tipo de comercial, e o tumulto se generalizou. Agora, voltando para o mundo atual, para os tempos atuais, né? Nós tivemos aí no Covid, na pandemia, o auge das fake news, justamente porque todo mundo estava em lockdown, todo mundo estava em casa, todo mundo estava trabalhando em home office, e consequentemente libera grande fake news que a vacina do Covid-19 modificava o DNA dos seres humanos. Quer dizer, modificar o DNA de um ser humano. Isso aí foi notícia, ou seja, falsa notícia, mas divulgada amplamente nas redes sociais. Outra também, que essa é mais absurda ainda, que havia um chip líquido que controlava as pessoas. Então, a vacina tinha um chip líquido, né? A outra notícia ainda sobre a vacina do Covid, causava HIV, imagine. Também foi noticiado isso aí.
Outras criavam campos magnéticos no ser humano. E, finalmente, que ela não tinha comprovação. Eu não vou discutir aqui a eficiência ou não da vacina, porque primeiro que eu não tenho nenhum suporte técnico para discutir a validade ou não da vacina. O fato que nós temos e que temos que observar, analisar e noticiar é dar voz aos cientistas que estudam, que estudaram e continuam estudando os efeitos da vacina. E um dos efeitos foi que hoje nós estamos todos reunidos aqui numa sala e ninguém está usando máscara, ou seja, a doença foi controlada. E se foi controlada, não foi por nenhum outro fator a não ser a vacina. Consequentemente, o fato que nós temos que nos apegar é esse: a vacina fez efeito, a vacina ela mitigou os efeitos do vírus do Covid. As consequências, agora vem a outro fato. Hoje mesmo eu vi que há uma nova nota, se é falso ou não posso dizer, que a AstraZeneca ela admitiu que a vacina pode causar efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais instantâneos não existem. Ninguém comprovadamente morreu por causa da vacina. Morreu por algum efeito de alguma outra doença. Agora, se vai causar esse efeito colateral futuro, isso é muito difícil e cabe aos técnicos, cabe a homens que estudam diariamente, como o Dr. Fernando Medina, que eu estava há pouco falando com ele. Então, esse sim tem condições de dizer sobre a vacina e sobre o caso que nós estamos apontando. Uma outra grande, antes de entrarmos nos antídotos e nos efeitos, eu não sei se vocês se lembram, outro grande fake news de proporções no Brasil, que gerou um desmentido de uma atriz aqui do Brasil, foi que o Ciro Gomes havia agredido a Patrícia Pilar. Isso foi uma notícia que viralizou. Mas o que aconteceu é que a Patrícia Pilar foi à TV e desmentiu totalmente que ela tenha sofrido qualquer tipo de agressão por parte do Ciro Gomes. Um dos problemas principais, então, que nós vamos ver o que aconteceu, por que viraliza tanto e por que as notícias não verdadeiras invadem nossos celulares, nossos notebooks, nossos computadores. É porque as redes sociais monetizam os influencers, os usuários de criadores de conteúdo nas redes sociais. Eles ganham para isso, eles recebem para isso. Então, como eles são monetizados, qual é o negócio deles? Criar uma notícia que provoque que todo mundo vá acessar essa notícia. Então, por exemplo, uma manchete, geralmente eles colocam uma manchete violenta, que chama atenção. Essa manchete, você está lá com o seu celular aberto, numa rede social, você vê uma manchete assim, fantástica, você vai conferir, e às vezes a informação, a notícia em si não tem nada a ver com o fato que está anunciado lá em cima. Isso é comum acontecer. Então aquilo foi feito para você abrir a notícia e daí você já perdeu todo o controle, porque no abrir a notícia, pronto, já está registrado, vai para a conta do sujeito que fabricou a notícia falsa.
Outro ponto é o conteúdo falso, né? Que usa realmente um fato, mas ele é mal utilizado. Geralmente eles fazem isso para atacar alguma pessoa, então para atacar um indivíduo, para atacar um inimigo, um político. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos, essa é a realidade. Cria um factoide e às vezes em cima até de uma notícia verdadeira, mas depois o conteúdo é completamente distorcido. Isso é o que nós chamamos de conteúdo falso. O conteúdo impostor é o terceiro aqui da lista. As fontes são verdadeiras, mas o conteúdo é totalmente forjado. Eu vou dar um exemplo típico. No meu tempo da Colônia, das cervejas Colônia, o meu garoto propaganda era o Ratinho. E o Ratinho tinha aquele jeito dele, ele fazia propaganda ao vivo no programa dele da cerveja. Hoje, de vez em quando eu vejo o Ratinho fazendo propaganda de um remédio para próstata. E não é ele, a voz é dele, a cara é dele, o gestual todo é dele, mas o conteúdo não é dele. Ele mesmo já falou para mim que está processando essa empresa, mas está lá. Diariamente eu vejo no Facebook o Ratinho anunciando esse produto com a voz, só que a voz você consegue notar que a boca às vezes não está pronunciando aquela palavra, mas o efeito é esse. Então é o Ratinho dando um testemunho e ele não é o autor desse testemunho, ele está processando a empresa. Eu já vi também do Drauzio Varela, o médico, também mesma coisa, receitando remédios, falando, e não tem nada a ver com a pessoa real do Drauzio Varela. O que as pessoas vão fazer? Vão processar. É um processo, vocês sabem como que a coisa vai acontecendo. Até lá todo mundo já viralizou, já viu, já às vezes até comprou o remédio, já está usando, mas ele está sujeito a esse tipo de conteúdo impostor que a gente chama. E a outra também, logicamente, é a notícia fabricada, né? Já aí com intenção mesmo de produzir uma notícia falsa com uma finalidade. Isso surge muito no tempo de política. Agora nós vamos ter eleições municipais e vamos estar suscetíveis a esse tipo de informação falsa, notícia fabricada. Vocês se lembram que quando depois de amanhã vai fazer 30 anos da morte do Ayrton Senna? Até hoje discutem se o Ayrton Senna morreu na pista, lá em Imola, antes de deixar o carro, ele já estava morto, antes de ser retirado do carro, né? Ou se ele morreu no Hospital Maggiore de Bolonha. É uma discussão. Agora, vocês vejam, a opinião dos médicos que atenderam, da médica-chefe que atendeu, é que eles envidaram todos os esforços possíveis para salvar o Ayrton Senna. Ou seja, ele chegou lá no hospital com vida. Você ouve os pilotos que estavam correndo na prova, viram um acidente e falam que ele estava morto no carro. Agora, nenhum deles parou o carro. A corrida continuou, só continuou porque ele estava vivo, porque senão, pela lei italiana, ele teria que parar a corrida, suspender a corrida, já que um dos pilotos havia morrido. Então, até num fato tão impactante como esse, a gente tira lições, porque há versões diferentes. Há uns 3 meses atrás,
uma escola grande de Campinas, fez uma programação de visita no jornal. Daí eu mostrei para eles como que, para as crianças entenderem, como que existem as interpretações de notícias. O jornal, ele tem uma regra, o jornal tem que checar as informações. O jornal, porque como ele é escrito, e ele vai ficar presente amanhã, depois da manhã e eternamente, ele tem que checar, as notícias todas são checadas. O rádio, por exemplo, ele às vezes, um repórter está lá no fato, no calor dos acontecimentos, ele está ali falando e narrando o que ele está vendo, sobre o ponto de vista dele, sem poder checar ali na hora. Ele faz o máximo possível de checagem, mas ele está dando a versão dele. O jornal tem que dar a versão completa, de todos os ângulos estabelecidos. Então, nessa visita da escola, eu pedi a presença de 3 alunos. Um ficou numa extremidade, outro ficou numa outra. Eu expliquei que ia ter uma movimentação de suposta violência, mas isso era justificada para a narrativa, que eles interpretassem bem isso como uma explicação de narrativa. Então, um que estava numa extremidade, o que estava na outra extremidade, tinha um terceiro no centro. E coloquei um repórter que ficava à direita do que estava no centro e outro que ficava à esquerda. Então, eu, combinado com os que iam interpretar esse pequeno teatro, eu disse: bom, você faz isso, você vai fingir que está dando um soco neste aqui, e, na verdade, ele está com uma faca, enfiando a faca em você. Muito bem. Foi feita a encenação. Perguntei para o repórter que estava à direita: você agora é repórter, você está aqui como repórter, o que você viu? Eu vi ele dando um soco no cara, só isso, eu vi só o soco, porque era o ângulo de visão que ele tinha. Perguntei para o outro que estava à direita do que estava sendo agredido: o que você viu? Eu vi ele dando uma facada no sujeito. Então, um fato tem 2 ângulos diferentes de visão. Então, depende de quem vê, como vê e onde vê. Então, isso que gera a notícia e gera o fato. Por exemplo, nós vivemos num dilema diariamente. Para quem trabalha em comunicação, eu vivo num dilema diário. Hoje, antes de chegar aqui, agora há pouco, antes de começar a palestra, eu recebi a manchete de amanhã do jornal. Qual é a orientação que a gente transmite aos redatores, à diretoria de redação? É que o jornal é voltado para os acontecimentos de Campinas e região somente. Eu eliminei completamente as notícias de São Paulo e Brasil, traduzindo isso numa página só. Isso é da nossa administração. E os fatos de Campinas e região, eu procuro levar coisas mais positivas, coisas boas da cidade. Porque o dia a dia já é difícil, o dia a dia é difícil para todo mundo. Então, você começar o dia lendo uma manchete terrível é ruim. Mas hoje, por exemplo, a manchete de amanhã do jornal, é bom que vocês saibam que as manchetes e o editorial, então, nem se fala, porque o editorial é a opinião da direção do jornal. A manchete de amanhã: professor é acusado de castigar e matar o enteado com golpes de madeira. Eu não faço não fiz essa manchete com prazer. Mas se eu não faço, amanhã vai estar em tudo quanto é
transmissão de informação em rede social, em rádio, em TV, em todo lugar vai estar. E se o jornal não publica, então, olha o dilema. Nós estamos levando a um termo jornalístico que fala barrigada. Nós estamos sendo passados para trás. Então, é uma notícia terrível e que nós somos obrigados a dar. Porque é um fato que aconteceu em Campinas. E amanhã vocês vão abrir o jornal, vocês vão ver esta manchete. Para vocês terem uma ideia, a notícia que mais teve busca no Google, produzida pelo jornal, foi a do menino do tambor. Lembra que um pai castigava um menino colocando o menino no tambor? Em 40 minutos, nós tivemos 532 acessos. Então, vocês veem que é terrível, mas o jornal tem que cumprir também essa função. Nem sempre a gente faz isso com estímulo, mas é obrigatório você não se ausentar aos fatos escabrosos que acontecem na humanidade, mas é um fato real, é um fato que é checado, que é confirmado, então a gente não corre nenhum tipo de risco. Para vocês terem uma ideia, o Facebook nos paga $25 mil para gerarmos notícias para o Facebook. Por quê que ele nos paga isso? E tem um contrato conosco sobre isso. Porque a nossa notícia é uma notícia checada, é uma notícia conferida, então a gente mitigou ao máximo a geração de notícia falsa. Então, por isso que nós somos geradores de notícia do Facebook. Quando você vai lá e acessa no Google, eu quero saber alguma coisa de Campinas, a primeira notícia que levanta foi gerada pelo Correio Popular. Isso é um contrato que existe. Bom, como agora a gente evitar as notícias falsas? Como a gente evitar de sermos vítimas disso? Quando você vê uma nota, você tenta sair dessa notícia verificando a fonte. Qual foi a fonte? Quem que é? Uma notícia que não tem fonte nenhuma, não tem origem, é uma notícia que tende a ser falsa. Todas as notícias têm que ter uma fonte. Se essa que você está recebendo, você já está duvidando, e ela não cita nenhuma fonte, então a tendência dela ser falsa é muito grande. No tempo ainda da pandemia, voltando para o tempo da pandemia, o que eu recebia artigos de autores famosos, mas que eles nunca escreveram aquilo, era de monte. Arnaldo Jabor acho que foi o mais usado, Luiz Veríssimo também. Então um monte de autores tiveram os nomes citados indevidamente como criadores de um comentário, de uma crônica, de alguma coisa, e que você ia analisar pelo português, pelas expressões, que eles jamais usariam esse tipo de argumento ou esse tipo de informação. Evitar, quando você vê também um título que está chamando muita atenção, também tem que ser checado, porque você vê lá uma manchete demais chamativa, depois você vai nos grandes órgãos de imprensa que tem no Brasil, né? Espalhadas pelo Brasil todo, e essas notícias não estão sendo comentadas, não estão sendo elencadas, seja ela por qualquer que seja a fonte, você vai ver que é uma notícia que foi criada, porque você está vendo ali aquela manchete, mas em outro lugar nenhum existe essa manchete, a tendência é de que ela seja realmente falsa.
E existem também, é importante a gente salientar, sites especializados de conferência, verificação de conteúdo. São sites que são de grande credibilidade. Existem também falsos, de credibilidade falsa, mas existem aqueles que realmente conferem se a notícia, se a origem, se é tudo certo ou não. E se você tem dúvida, recebeu uma informação, tem dúvida, não divulgue, para com você mesmo, e que fica melhor, porque eu me lembro bem do Papa Francisco, que ele uma vez ele disse que tínhamos que evitar certas, a gente recebe muito também essas, como chama, correntes. Quem falou isso? Isso, exatamente isso. Essas correntes aí, e que algumas são falsas, são correntes que não são só realmente para criar quantidade de pessoas que reproduzem, porque tem alguma vantagem para quem está criando esse tipo de corrente. O próprio Papa falou isso, que muitas delas eram pura magia, não tinha nada a ver com milagre. O jornalismo, então, para encerrar, depois eu fico aí na expectativa se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Para encerrar, eu vou dizer o seguinte, que o jornalismo é a dedicação total à verificação dos fatos. O jornalista, ele tem como função verificar se aquilo que ele recebeu de informação é fato ou não é fato. Ele tem por obrigação ir na fonte, checar, conversar, perguntar, arguir, e daí sim ele pode noticiar. Fora isso, ele não está fazendo jornalismo. Muito obrigado, estou aberto aí. E tem mais me mandaram uma aqui, falou, já que você vai falar de fake news, fala o seguinte, o que é fake news? Daí o sujeito mandou aqui para mim, a origem da palavra fake, vou ler para vocês. A palavra fake é de origem mineira, é muito usado para descrever uma pessoa que não é atraente. Exemplo, fulano é fake dói.